Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos fazer aqui mais um React. Dessa vez o Guilherme Freire com o Sérgio Sacani. Peço que desde já você se inscreva aqui neste canal para não perder mais vídeos como esse. Também ative aí o sininho das notificações e considere também apoiar o canal com o valor que quiser. A chave Pix está na descrição. Assim você vai poder me ajudar a comprar um fone de ouvido sem fio para que eu possa gravar. Esteticamente fica mais bonito, né? Então, para que os olhos de vocês fiquem tendo coisas agradáveis, então ajude o canal. Então, vamos aqui para o vídeo, né? O vídeo é do Sérgio Sacani aqui, no podcast. O título é Por que Sacani não acredita em Deus? Então, vamos ver aí o vídeo. Eu não acredito em Deus, mas até aí também. Não acredita? Mas por que você não acredita em Deus? Qual que é a boa? Cara, porque eu sou assim, esse cara tem que ter uma explicação, entendeu, cara? Se eu não vou ver aqui, se eu não aparecer, é igual extraterrestre, entendeu? Eu não acredito também, que o pessoal até zoa comigo. Não acredito. Enquanto ele não aparecer, igual dizia o Jô Soares, enquanto ele não aparecer na Praça da Sé, cara, eu não vou acreditar. Mas de novo, o pessoal sabe, aqui eu já trouxe o Rodrigo Silva aqui, tudo. Eu não tenho problema nenhum, cara, minha mãe é espírita, entendeu? Sim. E então, meu orientador, cara, de mestrado e doutorado, monge budista. Sim. Monge budista. Sim. Então, assim, mas aí é uma coisa minha, né? Eu sou... Não, se você quiser, eu explico por que eu concluí, porque... Aqui algumas coisas já para comentar, né? Certamente o Guilherme Freire vai entrar num debate aí, vai apresentar 5 vias tomistas, né? É o melhor argumento para poder mostrar à pessoa que de fato Deus existe. Mas algo que eu quero destacar aqui logo de início é a atitude do Guilherme Freire, né? Como sempre, é muito prudente no início, né? Para que o debate, né, seja convidativo. Na verdade, mais um ensinamento, né? Mais uma instrução, porque o Guilherme vai entrar num âmbito aí que imagino que o Sérgio Sacani não tenha capacidade intelectual, tenha conhecimento nessa área específica, né? Capacidade intelectual nessa área específica para poder debater o assunto. Aí certamente ele vai aprender bastante. Mas uma outra coisa que eu quero destacar é que, de fato, isso é muito convidativo para que a pessoa possa aderir a uma posição, né? Esse espírito de mansidão. E imagino que isso vai se desenvolver durante toda a conversa. E um outro ponto é que o Sérgio Sacani coloca aí questões de ver Deus, né, igual na Sé e tal, né? Então, coisas assim que tem um critério aí de evidência. Isso é importante, de fato. A gente precisa desse critério para poder conhecer bem as coisas. E é o primeiro critério para conhecer a verdade, né? É o mais importante de todos. Sendo que o critério de ver a Deus, ou seja, de ter milagres e tudo mais, isso daí não convém mais exigir isso, porque já foi feito. É justamente essa questão, né, que ele parece não entender, né? E de fato, historicamente falando, houve uma pessoa que veio ao mundo, chamada Cristo, e se deu acontecimentos com ele. Daí, bom, a apologética vai mostrar como de fato esse é o Deus verdadeiro, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas, bom, ele aí ignora esses pontos e o Guilherme Freire vai tentar, certamente, começar do princípio, simplesmente chegar à noção de que há um Deus, né? Sem mencionar a questão de que é unitrino, né? Imagino que ele vai por esse caminho, aí depois a pessoa vai pensando um pouco mais, em contato com outras coisas, as coisas vão ficar cada vez mais claras. Mas isso é importante. Então vamos aqui voltar. Essa questão de exigir sempre uma prova, uma coisa vir na minha frente, um milagre, não sei o que, é algo que é impressionante. Todo mundo pede isso. Sendo que ninguém é um floquinho de neve especial, né? Não tem como. Esperar por isso, a pessoa pode esperar sentado. Quando eu comecei a estudar esse assunto, né,
eu tinha absoluta certeza de duas coisas. Falei, cara, se Deus existe não dá para saber nada e, francamente, vou viver minha vida como se não, porque não tem nada a ver com nada. E a igreja era uma instituição manipuladora que controlou a história da humanidade e que era uma instituição pro mal. Esse é meu ponto de partida nessa discussão. E então eu entendo muito bem a perspectiva que parte do ateísmo, né? Porque era minha, entendeu? Então eu parti desse ponto. Entendi. E aí eu vou te falar um pouco a linha argumentativa que me fez concluir que Deus existe, que é uma via metafísica, né? Por quê? Eu diria que a discussão da ciência provar Deus, ela não tem nada a ver, porque o método científico não tem nada a ver com a discussão se Deus existe. Então eu diria que simplesmente não eu diria que é um objeto impróprio. Você está usando uma ferramenta de análise imprópria. Assim como a discussão. Bom, aí tem um ponto importante. E, de fato, isso é verdadeiro. A sabedoria natural, ela pode, de fato, chegar ao conhecimento certo e verdadeiro de Deus. Contudo, a ciência, né, como se trata hoje em dia, né, dividir a filosofia da ciência, né, coisa que não existe. Mas o que se chama ciência hoje em dia popularmente, quando essas ciências querem entrar nesse debate, querem, por exemplo, né, a ciência da matemática, não, a pessoa só aceita se converter porque, olha, se você me provar que Deus existe por um argumento matemático, eu me converto. Então, mas não tem como fazer isso. Por quê? Porque a matemática não tem como sujeito a demonstração da existência de Deus. Não tem como sujeito também se o cão é um animal vivente ou não. Não tem como sujeito a estudar o homem. Então, como ela não tem como sujeito essas coisas, não tem como ela demonstrar essas coisas. Ela trabalha com outra metodologia. Né? Então, a finalidade dela, né, é que determina o modo como ela vai trabalhar. Então, portanto, se eu utilizar uma ciência errada, né, eu vou ter mais respostas. O fim da matemática não é fazer com que a gente possa conhecer a Deus. Faz sentido isso. Então tem que ter os meios corretos para os problemas corretos. Então a primeira coisa importante é saber colocar os problemas de modo certo para então encontrar boas respostas. Do contrário, não vai ter bons resultados. A coisa fica estagnada, às vezes até vai atrapalhar. E geralmente atrapalha mais. Então, por exemplo, eu querer julgar um caso de ao princípio não matar, né? Querer julgar esse caso por uma questão probabilística, ou se não matemática, né? Estatística, não faz o menor sentido. Isso é uma questão eminentemente moral. Em qual casos é lícito ou não matar? Se a pessoa vem com uma força excessiva para cima de mim, eu também devo usar a força proporcional para poder me defender. E se caso eu passei dessa força, quem é que vai julgar isso? É um tribunal que vai julgar a situação moral do evento. E não vai pegar questões estatísticas. Né? Tantas pessoas agiram assim, tantas foram certas, tantos casos foram assados, então talvez isso aqui também se encaixe. Não faz o menor sentido. Então, esses problemas aí que a ciência, né, moderna criou e que talvez até o Sérgio Sacramento bem tenha bebido disso, né, para poder tratar a questão. Só um parênteses aí. Ficou um pouco longo, mas espero que tenha ficado claro. Então, vamos voltar. O método científico não serve para discutir verdade de cunho moral, que é impróprio. E eu falo isso em defesa do método científico, não contra o método científico. Falar, cara, é que é ridículo falar assim, vamos fazer um experimento da moral. Falar, cara, não é assim que funciona a verdade de cunho moral, são de outra natureza. Então tem uma série de coisas que verdade de cunho lógico são de outra natureza. Você não usa a ciência para provar a verdade de cunho lógico. Então eu diria, em primeiro lugar, que usar a ciência para provar ou desprovar Deus é um erro de objeto. Simplesmente o objeto não se aplica. Até porque usualmente você está usando ferramentas de análise material para falar literalmente de um objeto de análise material. Portanto, você não vai conseguir usar a ciência para provar que A igual a A,
Que dirá porque seria argumentar em círculo. Que dirá provar que Deus existe. Então, esse seria o primeiro ponto, que não é por aí. Daí, por isso que eu sempre acho um pouco louco. A perspectiva é mais comum, não estou falando isso para começar a polêmica religiosa, mas eu vejo que a linha argumentativa mais protestante, ela é um pouco exótica para mim. Talvez da minha perspectiva mais católica, tomista, ela é meio exótica, porque ela, ao invés de ir para a metafísica, ela tenta entrar numa discussão científica que eu, francamente, não acho que vai chegar na conclusão que Deus existe, entendeu? Pela ferramenta que a galera está debatendo. Eu acho que simplesmente não é por aí que esse tipo de argumento não me convenceria olhando por aí. Isso eu acho que é meio coisa de protestante, mas não estou falando como pejorativo em relação aos protestantes, eu estou falando que não é incomum. E um dos motivos do porquê eu acho que acontece isso é porque na tradição católica tem uma discussão muito grande sobre metafísica. E a metafísica foi muito perdida como ferramenta de análise. E eu diria que o argumento fundamental para a existência de Deus, ou todos os argumentos bons, são metafísicos. Eles não são argumentos científicos, eles não são argumentos de cunho experimental, porque não faz o menor sentido, e eles são argumentos fundamentalmente de cunho metafísico. Bom, qual que é o argumento metafísico para a existência de Deus que eu acho fascinante? Então, primeira coisa, Aristóteles, quando ele vai discutir na metafísica, uma das grandes bases da metafísica é a discussão sobre atualidade e potencialidade. Então, atualidade nada mais é do que uma coisa que é efetivamente, e potencialidade é uma possibilidade. Então, essa garrafa pode cair, ela tem a possibilidade de cair, e ela está do jeito como ela está. Se ela cair de fato, a atualização dessa potencialidade, que é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento para Aristóteles não é um movimento mecânico, né, que a gente está acostumado do Newton e outros. O que ele quer dizer por movimento, na verdade, o termo... Essa mudança aí, né? Que é a passagem da potência ao ato. Então, essa garrafa, se ela não tivesse potencialidade de cair, simplesmente não se aplicaria à queda dela, portanto, a potencialidade não é total. No entanto, Aristóteles vai falar, tudo que nós percebemos no mundo está em movimento. Porque tudo que nós percebemos está passando da potência ao ato o tempo todo. Todas as coisas sempre têm algo que era potencial e que está se atualizando, e essa é meio que a estrutura metafísica básica. Bom, só que aí nós vamos perceber aí ele está já encaminhando para para 5 vias, né? Imagino que ele vai entrar nesse assunto para poder chegar no motor imóvel, né? Da causa incausada, né? O Deus como sendo a sé, né? Aquele que é por si, em razão de si, incausado, único. Então, vamos ver aí. Ele vai tratar mais o assunto. Vamos ver. Problema nessa cadeia. Por quê? Sempre que nós passamos da potência ao ato, nós precisamos de algo em ato anterior à potência. Então, a sequência PA não pode existir. Por que não pode existir? Porque, do contrário, eu teria que admitir a geração espontânea, que acontece por nenhuma causa. Por que cai essa água? Por nada. Ela cai porque ela cai. Porque, simplesmente, potências podem se atualizar do nada. Do nada, uma coisa pode acontecer sem um motivo. Não. Isso é uma coisa tão simples e impressionante. As pessoas que não entendem isso. Como é que eu vou ter como é que eu vou ter um movimento sem que algo tenha colocado aquilo em movimento? Então, se eu imaginar, né, uma prateleira. E então tá lá, né, na pia, né, as coisas estão sujas lá e tal. E aí depois chego em casa novamente, vejo lá na prateleira, tá tudo bem certinho, né? Taças, talher, prato, né? Tá tudo bem certinho lá, bem bonitinho, bem organizado. Eu imagino, nossa, né? Simplesmente apareceu aqui. Não. Teve uma causa para que isso acontecesse. Algo que já tinha essa capacidade de fazer isso, né? Ou seja, teve uma inteligência ali ordenadora capaz de colocar, né, a sua inteligência para funcionar e ordenar aquelas coisas e deixar aquelas coisas em ato, ordenadas. Então, tem gente que não entende isso, né? De que é necessário ter algo já em ato, já com a capacidade para poder fazer outras coisas, né? Receber a participação daquele ato para que elas possam
realmente ali estarem no estado que é devido. Aristóteles fala, justamente porque nada pode ser totalmente arbitrário, arbitrário que eu quero dizer sem uma causa, é necessário algo em ato anterior para que a potencialidade se atualize. Então tem um outro ato externo ou interno, ou seja, vinculado à própria... alguma coisa que faz cair, algo real é necessário para que a água caia. Ou seja, aí é real e distinto, né? Porque tem que ser distinto, porque senão seria a mesma coisa que faria aquilo mover, sendo que aquela coisa que seria a mesma, como que ela poderia fazer algo sair da potência ao ato sem que ela tenha a mesma o ato? Não tem como. Então é necessário que essa coisa já tenha o ato em si. Então o exemplo que o Tomás fala, né, a sincopia, é o cálido, né? O que é maximamente cálido tem a capacidade de transmitir, né, esse cálido para outro. E esse outro tem, né, essa aptidão em dependência do que é maximamente cálido. Né? Ou ainda, né, se eu jogo uma flecha, se eu chuto uma bola de futebol, né, ela só tem aquilo em ato, só tem aquele movimento em ato, porque foi causado nela por algo distinto a ela. Porque se fosse igual, as duas permaneceriam paradas. Né? As duas bolas permaneceriam paradas. Então, é algo muito simples, mas que tem pessoas que não entendem. Se algo fosse só potência, não atualizaria. Então, a sequência natural não é PA, ela é APA. Ou seja, um ato move algo da potencialidade para a atualização dessa potência. Força igual a massa vezes aceleração. Pois é, uma série de coisas, Aristóteles argumentaria que 1000 coisas que você vai ver na realidade, que você pode discutir de vários itens, vão se encaixar nessa estrutura metafísica. Ou ainda a própria lei da inércia. Que a estrutura metafísica é meio até o próprio trabalho da inteligência. Bom, só que tem um detalhe então. Quando a gente olha o universo, toda a sequência causal imediata do universo precisa ter uma sequência causal. Uma coisa gera outra, uma coisa gera outra. O universo, como um todo, ele tem uma série de leis e processos e outras coisas que estão efetivamente em curso. Eles não são potência, eles são reais, eles estão em ato. O universo existe. Esse é um ponto uma das premissas do argumento. Dado que o universo existe, e dado que a sequência está em curso, ela obrigatoriamente tem uma origem. Por que ela obrigatoriamente tem uma origem? Porque se eu falar que ela não tem uma origem, ela não tem uma causa. E se ela não tem uma causa, ela não existiria. Porque eu acabei de falar que para ter P e A, para atualizar a potência, precisa ter um ato anterior. Ora, o que é um ato anterior a toda a sequência de movimentos do próprio universo? Esse ato anterior, ele não pode ser estritamente material. Por que ele não pode ser material? Porque ele é anterior exatamente a um dos movimentos mais importantes que nós temos no mundo, que é a matéria. Por definição, se a matéria tem uma causa, a causa da matéria tem que ser anterior à matéria. Ele não pode ser espacial na maneira como nós imaginamos, ou temporal da maneira como nós imaginamos. Por quê? Por definição, ele está causando, ele é anterior na tabela àquilo que é espacial e àquilo que é temporal. Portanto, como ele é anterior na cadeia, ele não é nem espacial nem temporal. Aí é a quântica, né? Mas mesmo a quântica... Aí é mecânica quântica. Mas mesmo que você... Sim, a mecânica quântica tem tudo a ver com isso. Mas veja que mesmo que eu insira vários elementos, todos os elementos que estão em movimento, eles vão me voltar para uma causa que tem que necessariamente não estar em movimento. Por quê? Se essa causa está em movimento de qualquer nível, e a mecânica quântica claramente está em movimento em vários aspectos, se essa causa está em movimento por qualquer nível, eu novamente volto a PA. Portanto, eu volto a necessitar de A para ocasionar a transposição de P para A. Como eu necessariamente preciso de A anterior para a transposição de P para A, em outras palavras, eu preciso da atualização dos movimentos, o ato original, que é o primeiro, ele não pode, por definição, estar em movimento. Porque se ele estiver em movimento, ele quebra toda a sequência, porque ele demanda um ato anterior, então ele não é o primeiro. Então, se a partir do momento que eu introduzir qualquer... Mas tem esse primeiro? Essa que é a pergunta. Esse primeiro, ele é pela sequência... Ele existiu? Será? Não é que ele existiu. Em termos do que a gente está falando, todo mas em elemento... termos da física, eu digo.
Em termos da física, a gente não está fazendo análise física, é uma análise metafísica. Tá, tudo bem. A experimentação física ela é totalmente independente disso. Eu acho impossível, sinceramente, chegar na conclusão que existe pela física. Eu acho que não tem nada a ver. Não, Deus não. Mas eu tô falando o início aí de tudo aí que você falou. Mas esse início, veja, qualquer item que a gente introduza vai continuar persistindo o problema que eu tô falando. Por quê? Você fala que tem cordas, você fala que tem uma dinâmica quântica, você introduz qualquer item. Se esse item está em movimento, persiste o problema que eu falei. Porque esse primeiro ato não pode estar em movimento. Ele também não é temporal e ele não é espacial. E não sendo temporal e espacial, ele também tem um outro detalhe. O universo tem um elemento de acaso. No entanto, o universo não é por acaso, porque ele também tem um elemento de ordem. Repara que o universo não é só acaso, ele tem ordem e acaso, os dois convivem. Aristóteles, bom e velho, fala isso. Ordem, acaso, não precisa necessariamente ter algo de inteligência por trás do acaso, isso é evidente. No entanto, ordem, por definição, é inteligência. A própria ordem é inteligência, no sentido de que a própria inteligência é ordenar as coisas. Quando eu falo de um A original, um ser em ato, que os medievais muito belamente chamam de ato puro, pura existência, que não... Bom, esse ponto que ele falou brevemente remonta até a discussão que existia na Grécia Antiga, entre Parmênides e Heráclito, a peleja pela definição do ser, se era estático ou móvel, né? Heráclito vai falar que tudo muda, né, o tempo inteiro, aquela famosa frase da água do rio, né? E a Parmênides vai dizer que ele é estático, né? Sempre Parmênides tem também erros, Heráclito evidentemente tem, mas Parmênides tem algo mais de verdadeiro, porque ele manifesta algo importantíssimo, que é a estabilidade, a permanência das coisas, sem a qual não há mudança. Nesse sentido, o conhecimento de Parmênides conseguiu alcançar superior ao de Heráclito, sendo que Aristóteles, depois que não vai explicar essas coisas, ele realmente explica muito bem e faz uma síntese maravilhosa das duas coisas, né? Excluindo os erros, né, de cada um, para que não haja confusão. Não é material, que não é espacial, que não está em movimento, portanto é eterno por definição, na medida que não está em movimento, que é princípio de ordem, porque originou toda a ordem do cosmos, esse é exatamente o conceito de Deus. Então, quando nós falamos em metafísica, da sequência da passagem da potência ao ato, eu sou obrigado a postular que Deus é a origem de todas as coisas. Por quê? Eu sou obrigado a postular que existe um ato puro na origem de todas as coisas. Do contrário, o que eu estou afirmando? Se eu não admito esse ato puro, eu estou afirmando que existiu em algum momento uma passagem da potência ao ato que não teve causalidade alguma. Em outras palavras... Fisicamente pode ser, né? Mas se eu postulo isso, entende? Eu quebrei o princípio da premissa... Então, como o argumento, se eu quebrar a premissa... Mas aí você sai da metafísica para a física, né? A física... veja que a discussão aqui... Bom, espero que ele consiga voltar para o ponto que ele queria chegar. E certamente é falar que há uma circularidade no argumento, né? E que assim ficaria infinitamente, né? De tal modo que é necessário que haja, né, uma causa incausada, senão isso vai permanecer para sempre e isso não é viável. Porque as coisas não são assim. Tudo coordena para uma causa primeira. Isso seja para um trabalho, qualquer coisa que a pessoa faz remonta a uma causa. Sendo que isso não tem como ficar um regresso ao infinito. Sempre vai bater numa causa primeira, né? E no caso, a causa encausada é o próprio Deus. Espero que ele consiga voltar para esse assunto aí. Infelizmente o Sérgio Sacani puxou outro ponto. Não, a gente volta aí para a explicação. Aqui, quando a gente fala assim de geração do não tem nenhuma causa, a gente voltou para a premissa do argumento. A premissa do argumento é as coisas que acontecem têm uma causa. Ah, sim. Se eu afirmar partiu dessa premissa, né? Claro, mas todo argumento parte de uma premissa. Sim. Se eu afirmo que as coisas não necessariamente têm uma causa, qual é o problema da quebra desse argumento e por que ele é um argumento tão bom?
eu coloco em xeque todo o conhecimento humano sobre tudo, mas não só todo o conhecimento humano sobre tudo, como a própria ciência. Porque se as coisas podem não ter uma causa, eu posso literalmente afirmar que a água caiu por nenhum motivo e não existe investigação sobre isso. Que é como David Hume falou que Deus não existia, não existe causa, não existe causalidade. Bom, mas... É muito interessante. Porque justamente esse é um ponto importante, porque se eu admito, né, se por um acaso eu admito que não existe causa, não existe mais ciência, não existe mais sabedoria natural, não existe mais nada. Tudo que a gente faz não faz o menor sentido. Né? Sendo que isso não faz o maior sentido dizer isso. Então, esse é o ponto aí que ele quer colocar, né? De que se não há causa primeira, nenhum conhecimento que a gente tem pode ser justificado. Daí o problema dessa lei argumentativa é que eu estou agindo contra a razão humana porque eu estou falando o seguinte, nenhuma causa. O John Lennox, que é um matemático, uma vez falou uma coisa fascinante. Antes aí, o David Hume realmente é um péssimo filósofo. Perverso, realmente. Cai em erros fantásticos, né? Cai em erros absurdos. Impressionante. Afirmar que não existe causalidade nas coisas. Foi daí que ele conseguiu, né, tirar a justificativa para que aderisse ao ateísmo, né? Mas realmente é um péssimo sujeito. Muito fraco, cognitivamente. Você está andando na rua, você acha uma esfera, a esfera é super ordenada, super complexa. E aí você fala, o que é isso? Isso não é nada, isso não tem origem. Essa é a pergunta, essa é a afirmação mais anti-científica do mundo. Fala, cara, isso não é nada. Se você só falar que a esfera é o universo inteiro, não muda a pergunta, ela só continua maior. Então, o que eu diria? Que a... Isso aí é fantástico. Porque é coisa simples, né? Quem colocou a esfera ali? Quem fez aquela esfera? Né? Qual a causa daquilo? Então, assim, para tudo é assim. Tem que se buscar a causa. Esse, de fato, é o objetivo da ciência, né? Buscar a causa das coisas. Vamos voltar. A prova, tem um livro maravilhoso, recomendo fortissimamente para quem quiser se aprofundar nesse tema. A prova da existência de Deus, que é a prova do primeiro motor imóvel, que é essa que a gente falou, ou seja, toda a sequência do universo precisa ter uma origem, essa sequência é ato puro, ela é extremamente fantástica. O livro do Edward Feser, que aliás é filósofo da ciência também, baita cara, chama Refutando o Neoateísmo. A última superstição, 2 pontos, refutando o neoateísmo. E o que eu acho maravilhoso do Feser, que eu acho melhor que a maior parte dos argumentadores sobre esse assunto, é que ele resgata... Primeiro que ele entende ciência, portanto ele não perde o tempo dele usando uma argumentação circular para falar disso. Porque, veja, por definição física, eu estudo da natureza, não tem outro negócio. Se eu estou falando da origem da natureza, o estudo da natureza não vai me entregar uma resposta da origem da natureza. É justamente isso. Como é que eu vou usar um modo de estudo, ciência, que não é capaz de alcançar algo que seja a causa de tudo aquilo que ela mesma estuda? Não tem como. Então, estudar física, estudar matemática, estudar química, todas essas coisas que eu busco estudar, elas vão estar num recorte específico. Agora, qual todo? E da onde que isso vem realmente? Qual a origem de tudo isso que eu estudo a partir da química, da biologia, né, da ciência da natureza em geral, né, ou filosofia da natureza. Então, esse é o ponto. E só quem pode analisar essa questão é a própria metafísica. Só uma análise lógica que a gente está fazendo, uma análise puramente lógica pura. A gente não está usando experimento. Experimento algum vai me mostrar isso. Só a lógica pura vai me aventar. Quando eu li e entendi isso, falando agora de um ponto de vista pessoal, eu olhei e falei, caramba, calma.
deixa eu entender, eu parei assim, todo o meu negócio eu parei e falei, calma. Para meu choque, uma grande parte de pessoas na história da humanidade se convenceram por esse mesmo argumento e esse argumento está circulando aí a tal. Eu empilhei livros ateus, vários, comecei a empilhar vários. Comecei a tentar um bom argumento para refutar as 5 vias de São Tomás, não um bom argumento para outras vias piores. Quanto mais eu achava, eu falava, cara, não tem uma desgraça de um argumento que está indo nessa linha, entendeu? A galera vai por outras vias, vai por outros caminhos, mas o bom e velho São Tomás, ninguém está batendo. E na medida que eu fui empilhando, eu comecei a reparar uma coisa. E empilhei outros tantos argumentos, para quem riu da palavra prova. A prova em sentido metafísico é diferente de prova em sentido científico. A gente está usando outra terminologia. Tem que falar aqui que a gente está falando de metafísica, cara. A gente não está falando de... Isso aqui não é ciência, isso aqui é metafísica. São coisas... São áreas do conhecimento separados. Por isso... Isso é impressionante. Que as pessoas não sabem distinguir a questão. É justamente aquilo que eu havia falado no início, né? O método, né, é diferente. É outra coisa. As pessoas não têm informação na área e ficam falando besteira. Então, enquanto a ciência, né, as ciências particulares vão buscar um estudo das causas segundas das coisas, né, a metafísica vai buscar o estudo da causa primeira. Formalmente falando, e conhece tudo em causa primeira de modo universal. Só ela pode fazer isso. Só a filosofia pode fazer isso. O pessoal aí não sabe. Isso que o que eu estou propondo aqui eu não estou propondo prova nenhuma para a existência de Deus científica. Estou até absolutamente cético da possibilidade de tal prova. Estou propondo uma prova metafísica, uma outra coisa. Aí eu empilhei os livros ateus, vários, Dawkins, a galera toda, comecei a ler. E eu empilhei outros livros cristãos, desses que eram de linha metafísica. Eu comecei a ler, eu falei, cara, tem um problema aqui para mim, né? Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, e incito as pessoas a ler esse livro do Fraser, fortemente. Os livros ateus que eu estou lendo conhecem o argumento, não conhecem o argumento cristão, mas os livros cristãos conhecem o argumento ateu. Eu falei, alguma coisa está errada nessa história, porque nunca no livro ateu eu estou vendo um argumento cristão bem colocado. O argumento cristão que eu falo, na verdade, é o argumento metafísico que vem de Aristóteles. Essa demonstração que a gente está falando está na metafísica de Aristóteles. Não foi criada por ninguém cristão, é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluíram que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre... Isso aí realmente impressionante, né? Porque esses filósofos, né, gregos, realmente têm um gênio, assim, esplêndido. Realmente foi um povo, né, que recebeu, de fato, a bênção, né, de Jafé, que Noé havia dado. Então, realmente foi um povo escolhido por Deus para que pudesse salvar, né, a religião com relação aos homens, para que os homens pudessem, né, novamente ter acesso à religião verdadeira. Né? As duas sabedorias, né? Sabedoria sobrenatural, né, dada a Deus a Adão, né? E a sabedoria natural dada ao povo jônio. Né? Depois isso vai realmente se unir novamente com o cristianismo. E ali os gregos já tinham voltado nesse ímpeto, né, essa busca realmente pela verdade das coisas, e conseguiram aí lapidar as coisas aos poucos, né? Ainda que com vários erros, mas conseguiram realmente ter respostas esplêndidas para as limitações que eles tinham. Realmente é algo muito, muito bom de se ver. O padre Copleston, que escreveu a História da Filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, entendi. Se alguém provar que esse argumento tão simples não prescinde da fé, claro, de uma maneira muito notória, ninguém cristão é anterior ao cristianismo. Lembrando que Sócrates, Platão e Aristóteles concluíram que existia um Deus único. Sem cristianismo, sem fé, sem nada, por meio da razão natural, falar, cara, a única possibilidade é que existe um Deus único. Então isso aqui é independente da fé da pessoa. Eu particularmente...
eu vou ter aqui rapidamente, porque tem um ponto aqui importante, que é o seguinte. Eles conseguiram fazer isso devido justamente à lei natural, né? Devido à sindéresis, né? Devido ao lumen divino que está marcado no próprio homem, né? Diz o Salmo 4, né? Signatum super nos lumen vutus tui domine, dedisse Letitia in corde meo. Marcado está sobre nós, Senhor, o lume de vosso rosto, né? Para a alegria do meu coração. Realmente, Deus marcou, né, a inteligência dos homens para que os homens pudessem ter acesso à verdade revelada de modo, né, ou melhor, tivesse acesso às verdades, né, altíssimas de modo natural, ainda que não tendo o conhecimento perfeito, né, de Deus, ou seja, ele sendo unitrino, mas tendo o conhecimento certo e verdadeiro de que há um Deus, Deus existe, e que o homem tem essa virtude da religião, e que naturalmente ele conhece isso e deve tributar a esse Deus uma grande adoração, né? Realmente é algo impressionante, né, que os gregos conseguiram. Provavelmente sou uma pessoa que tem fé, mas isso não prescinde da fé. Claro, de uma maneira muito notória, o padre Copleston, que escreveu a História da Filosofia, reiterou esse debate com Bertrand Russell, de uma maneira muito notória no começo do século XX. E aí eu fui assistir esse debate, e aí eu entrei numa coisa, Sérgio, porque é o seguinte, eu comecei a ler tudo para me provar errado. Porque eu falei, cara, entendi. Se alguém provar que esse argumento tão simples, que eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo belo, porque a simplicidade também é beleza em termos científicos, que esse argumento está lá no Festo, está lá em São Tomás, que está literalmente na Suma Teológica. Texto medieval, Idade das Trevas, está lá escrito, mas está na Metafísica de Aristóteles. Se alguém me provar esse argumento errado, beleza, eu não preciso acreditar. Aí você está tentando. Eu estou há 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. E nesse tempo, não só eu fui descobrindo que esse argumento não tem uma boa refutação, como na verdade o homem moderno só fala assim, metafísica não existe, causalidade não existe, as respostas contra eram piores do que a encomenda, sabe, na minha leitura. Entendi. Aí eu me tranquei em casa, eu me converti literalmente assim, eu descobri a prova da essência de Deus, eu me tranquei em casa com a Suma Teológica, eu falei, eu vou refutar isso aqui, porque daí eu não preciso acreditar nesse negócio. E debate interno sério, porque eu levo a sério isso. Inclusive, na internet as pessoas adoram polêmica sobre isso. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu estou errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio à crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar está errado. Eu realmente renuncio. Tranquilidade total. É só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, está errado por isso, isso, isso. É por isso que o erro está aqui, é por isso. Novamente, estou há 12 anos nessa. E aí, quando eu comecei a me chocar que ninguém sequer endereça o argumento de uma maneira boa, eu falei, cara, me tranquei na Suma Teológica. Sabe qual é o problema? Quanto mais eu lia São Tomás, pior ficava. Pior ficava pro meu lado, entendeu? Não pro lado de São Tomás. Eu falava, cara, esse cara tá mais inteligente que eu. O cara tá manjando do que tá rolando aqui de uma maneira muito pesada. E o que ele tá falando tem uma coerência que eu nunca vi antes na minha vida como uma pessoa. Então, eu lendo aquilo, eu falei, cara, Deus existe. E aí eu saí dali e falei, agora eu preciso... Bom, e que também, vamos lembrar, a conclusão predominante na história da civilização é Deus existe. A conclusão, sim, claro. A conclusão exótica é a nossa. A nossa é exótica. A nossa, que eu quero dizer, é a da nossa cultura contemporânea. No entanto, a nossa cultura contemporânea também está falando que sexo biológico não existe, o que me leva a crer que a nossa cultura contemporânea também tem vícios... Tem, né? Complicado. Intelectuais. E você que está assistindo esse vídeo... Bom, muito bom o corte aqui, bem interessante. O Sérgio Safeno colocou alguns pontos, né? O Guilherme conseguiu responder tranquilamente. E realmente, né, essa parte final aí, né, onde ele conta a história dele de conversão, é algo muito, muito verdadeiro, né? Porque cada vez mais que a pessoa tenta, né, negar isso, destruir
a existência de Deus, a pessoa é esmagada pela Santíssima Trindade, com toda a sua glória e majestade, e é colocada no seu devido lugar, né, para ter humildade e reconhecer que é devedor de um Deus que criou tudo, inclusive o seu próprio ser, para que aquela pessoa que tem áreas de arrogância, né, possa ainda duvidar da existência de Deus. Ainda assim, Deus mantém e sustenta aquela pessoa no mundo, porque ela depende dele mesmo para isso. Então, é algo realmente muito interessante. Muito bom o corte. Achei que o Sérgio Sacani fosse trazer pontos aí para confrontar, mas foi mais de aprendizado, né? E também era esperado, já que ele aparentemente não tem conhecimento do âmbito metafísico, filosófico. É mais a área da astronomia, física, essas coisas. Então, bom, ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui neste canal e nos siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.